Quem não tem nenhum problema de pele, o básico, pelo menos de cuidado, de lavar o rosto de manhã e de noite, usar um creme hidratante, usar filtro solar diário, isso você pode começar desde a adolescência. E lógico, na vida adulta, você vai começar a ter um maior cuidado, porque realmente você percebe que quem cuida a longo prazo vai ter uma resposta muito melhor, tanto a nível de envelhecimento, como de autoestima, como risco de câncer de pele, que hoje é uma coisa que com filtro solar você tem muito mais proteção do que você tinha há 30 anos atrás, quando não existia filtro solar. E também a gente tomava sol, se esturricava no sol, né? Exatamente. Depois vieram os Essa... conselhos, não tome tanto sol. Se bem que a Covid meio que fez a gente tomar sol. Meio que obrigou um pouco, não a ficar no sol do meio-dia, estatelado no sol, usando aqueles cremes que a gente usava, bronzeadores, É. né, nos anos 70 e 80. Mas você sabe, Leda, que eu não sou neurótica com essa história do sol. Eu falo que assim, nós moramos num país que tem sol praticamente o ano todo, graças a Deus. Acho que o sol é vida. O que as pessoas têm que ter é uma boa orientação. Então, na época da pandemia mesmo, do Covid, eu fiz várias lives que eu falava para as pessoas: quem não está saindo de casa, pelo menos vai na varanda. Todo apartamento tem um lugar que bate sol. Desce, vai tomar um pouquinho de sol, porque o sol melhora a absorção da vitamina D. Ah, mas eu tenho mancha. Quem tem mancha tomando sol pigmenta o rosto. Também não é esse estresse todo, entendeu? E as pessoas têm que tomar sol por osteoporose, osteopenia, para depressão. Tudo isso melhora, te traz uma energia. O que nós vemos em países que têm longos períodos sem sol, o quanto as pessoas ficam mais depressivas, o quanto elas têm muita osteoporose, muita osteopenia. Então, na pandemia, eu mesma falava para as pessoas: tome sol, saia um pouco, para você arejar também. Vamos falar um pouquinho de. Eu queria falar um pouquinho das mãos, queria falar também um pouquinho da barba, mas sabe o que está me incomodando? É que a sua luz está fazendo um reflexo azul dentro do seu Do óculos. óculos, aí eu tiro porque É, não está tendo comentário, não tem problema. então o que está acontecendo é que está prejudicando um pouco a sua. Você é tão bonita, fica uma coisa azul assim no meio do óculos. Tá, pronto, já tirei. Pronto, já tirou. Os cuidados, porque o que me impressiona muito, eu já vi muita coisa. Eu vi nos anos 80 mulheres fazerem algum tratamento nas mãos que depois até inflamou, então tinha umas injeções. Eu não sei se ainda hoje se faz isso. Não, o que se faz hoje muito para as mãos, que é uma queixa muito comum, conforme você vai envelhecendo, as mãos, ou até porque as pessoas hoje são mais magras, as mãos perdem um pouco do coxim de gordura que nós temos. Normalmente, nós temos na mão um coxim de gordura. Então, quando você vai envelhecendo ou faz muita dieta, acaba diminuindo. Então, o que você tem? Hoje você tem lasers que estimulam o colágeno, como o laser fracionado de CO2. Você tem lasers para tirar as manchas. Tem muita gente que fica com aquelas pintinhas escuras nas mãos, que são manchas do sol. Normalmente, quem tomou muito sol ao longo da vida e não usou protetor, acaba tendo um pouco mais de pigmentação. Então, hoje tem lasers específicos. O laser de picosegundos é excelente para isso. E existem alguns produtos injetáveis que são espetaculares para as mãos, que são os bioestimuladores. Eu não tenho nenhum conflito de interesse, mas hoje nós utilizamos muito o Sculptra e o Radiesse, que são de empresas distintas, que eles estimulam o colágeno. Como nós perdemos colágeno anualmente, a partir dos 25 anos, tanto o homem como a mulher perde colágeno, normalmente de 1 a 2% ao ano. Lógico que existem alguns fatores que aceleram essa perda de colágeno. Então, algumas doenças, tanto degenerativas como infecciosas, as doenças oncológicas. Então, é muito importante essa suplementação de colágeno que tanto se fala hoje. E essas substâncias conseguem estimular o colágeno e dão à mão um aspecto mais hidratado, mais saudável. E existem outras substâncias que elas só hidratam, elas não fazem o efeito
de melhorar o colágeno, mas elas acabam hidratando, que são chamados skin boosters. Então, tem muita coisa hoje que dá para fazer nas mãos com excelentes resultados. E na pandemia, como nós lavamos muito a mão, passamos muito álcool gel, lencinhos de álcool, as mãos ficaram muito ressecadas. É um dos órgãos que acho que sofrem até hoje muito mais devido a esse ressecamento. E não dá nem tempo, né? Porque eu mesma troco de luva, lavo a mão, passo o álcool, troco de luva. Então, durante o dia, eu não consigo hidratar a minha mão. Então, à noite, a hora que eu vou dormir, aí sim eu hidrato bastante. E eu sempre dou essas minhas dicas caseiras, que eu falo que tem uma formulinha que eu adoro, que é muito simples, que está no livro e também tem no nosso Instagram. É uma fórmula que você põe um pouquinho de vaselina com o óleo da sua preferência, ou óleo de amêndoa, ou óleo de rosa mosqueta, em medidas iguais. Uma colher de vaselina com uma colher de óleo de amêndoas. Eu gosto muito da vaselina sólida. Você mistura e você aplica nas mãos e nos calcanhares. Olha, melhora muito a hidratação das cutículas, da sua pele. Então, vale a pena essa dica para quem não pode ter acesso a um tratamento mais prolongado. Você tem várias dicas e várias receitinhas domésticas, assim, É, ou familiares, para atenuar a rachadura dos pés, para hidratar cabelo. Essas dicas são muito preciosas também, né? É difícil as pessoas, de modo geral, compartilharem essas dicas, né? mas você sabe, Leda, eu tive o meu chefe da faculdade, eu sou formada pelo ABC e eu fiz residência e mestrado lá. E o meu chefe, que hoje é falecido, chamava Dr. Luiz Henrique Pascoal, e ele foi um grande formulador e ele foi um grande professor a nível dessas receitas. Então, nós trabalhávamos numa periferia em Santo André, né? O nosso serviço era lá, e muita gente não tinha condição de comprar, é serviço público, e ele sempre dava essas dicas caseiras. Tanto que eu falo que os meus filhos nunca usaram uma pomada de assadura. Os meus filhos eu usava maisena em pó mesmo, lavava toda a troca e eles nunca tiveram uma assadura. Então eu falo que são receitas que realmente funcionam, lógico que tudo tem que ter um certo cuidado e uma certa moderação, mas que são boas, facilitam. E para quem não tem acesso, na pandemia foi um sucesso falar um pouco sobre isso, porque as pessoas não tinham como sair de casa, não tinham como comprar nada tão diferente e ajudou muita gente. Essa da vaselina foi o maior sucesso, foi uma dos posts que eu fiz mais vistos, de tanto que as pessoas gostavam e davam feedback. Olha, melhorou muito, minhas mãos melhoraram, meus pés melhoraram. Então é legal você poder passar, porque são coisas que funcionam. São coisas práticas e baratas, né, também. Porque É, uma coisa que impressiona muito é que a gente passou muito tempo no Brasil, eu acho que ainda passa, usando cremes da Lancôme, Clarins, enfim, cremes muito caros e cremes que só uma parcela da população pode usar. Os cosméticos brasileiros, a nanotecnologia, os cremes no Brasil melhoraram ao longo desses muito, anos? muito. Eu vou te falar, hoje nós temos empresas 100% nacionais. Como eu disse, eu não tenho nenhum conflito de interesse com nenhuma empresa, mas a Adicos, a Dermage. Hoje nós temos empresas excelentes que produzem cosméticos, né? São dermocosméticos com resultados muito, muito bons. Então, lógico, hoje se tornou muito mais acessível. Nós somos o segundo país do mundo em consumo de cremes cosméticos. Então, você vê como nós temos essa preocupação. Uma vez até conto que eu tive uma babá há anos e ela dizia que 10% do salário dela ela guardava para tratar e comprar cremes. Então, você vê que as pessoas se preocupam isso. E eu que trabalhei muito tempo em serviço público, porque depois que eu acabei a faculdade, eu ainda fiquei lá por muitos anos, e você vê que existe esse acesso até nos serviços públicos. Então, você tem como ir num serviço escola e fazer um tratamento, se cuidar, sempre tem amostras de cremes. Então, hoje isso aí se tornou muito mais acessível. Você acha que
quer dizer, usar o hidratante de manhã e à noite, um hidratante diurno e um noturno, ou você pode usar o mesmo? Olha, se eu tiver que dar uma dica que a pessoa não pode faltar, é usar filtro solar diário. Hoje existem filtros solares que já têm hidratante, já tem antioxidante, então já tem bastante produto que você consegue ter essa hidratação. E à noite é muito importante, porque à noite é um período em que você tem uma melhor nutrição da pele. Porque você não. Primeiro, a sua pele vai estar limpa, você não tem a poluição, o ar-condicionado, o cigarro, o vento, o sol. Então, é aquele momento em que o seu metabolismo basal também ele diminui. Você consegue ter uma ação melhor de produtos que você passa na pele. O brasileiro tem muito medo de usar hidratante, porque a pele do brasileiro tem uma tendência à oleosidade devido a essa mistura, miscigenação racial. Então eu falo para as pessoas, hoje você consegue usar hidratante em vários tipos de veículo. Então tem oil free, tem loção. Esse erro que a pele oleosa não pode ser hidratada está errado. Então se puder usar de dia um filtro solar e à noite um creme que tenha um antioxidante, já está de ótimo tamanho. Você acha que deve tomar também o colágeno? A Via colágeno oral? eu sempre prescrevi, Leda. Isso é real, tá? Hoje até os ortopedistas, os cardiologistas, os ginecologistas prescrevem. Porque o que acontece? Nós temos colágeno em tudo. E conforme os anos vão passando, conforme algumas doenças degenerativas, doenças de tireoide, o tabagismo, as doenças oncológicas, o próprio estresse diário faz com que você tenha um consumo maior de colágeno de degradação. Só que você tem colágeno na articulação, no músculo. A bacia é um órgão que ela tem músculo e tem muito colágeno. Então, com os anos, se você não mantiver essa suplementação, você vai perder. Existe um grande equívoco que o colágeno não é absorvido via oral. Então, não existe. Tanto que hoje existem umas nanopartículas que chamam peptídeos de colágeno do tipo verisol, que eles já são mais facilmente absorvíveis. Então, funciona, melhora a unha. Toma 2, 3 meses de colágeno, você vai ver como melhora a sua unha, seu cabelo, a hidratação da sua pele. É que as pessoas confundem de ficar mais durinha. Ah, eu vou ficar mais dura. Se fizer ginástica, vai. Mas ele melhora tudo isso que eu estou falando. Então, a pele realmente tem um outro vício tomando colágeno. Agora, é o colágeno tipo 1, ou tipo 2 ou os dois? Então, para a pele é o tipo 1 e o tipo 3. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!